Olá. Roubo de carro. Um dia, eu estava no meu trabalho. Na hora do almoço, eu fui até a frente da fábrica para descansar um pouco. De repente, eu vi um carro que estava no estacionamento da fábrica. Passando por esse carro, surgiu em minha mente um pensamento espontâneo dizendo: vão roubar esse carro. Fiquei intrigado, mas acabei esquecendo. Então fiquei sentado na sombra. Passou uns 20 minutos. De repente a senhora dona do carro chegou, abriu a porta e ficou mexendo em algumas coisas. Nesse tempo, passou na rua 3 jovens, mas de repente, eles voltaram rapidamente e entraram no estacionamento onde a senhora estava. 2 pessoas entraram no carro, o terceiro ficou ameaçando a senhora. Eu percebi que era um assalto, mas fiquei imóvel. Mas como a senhora me olhou várias vezes, o rapaz foi e pegou uma arma, um revólver que estava com um deles dentro do carro. Eles demoraram um pouco para sair. O problema era o alarme, mas depois eles conseguiram ligar o carro e foram embora deixando a senhora nervosa no local. Segundo episódio. Um dia, eu estava num bar com algumas pessoas. Num determinado momento, eu fiquei sentado num banco. De repente, eu ouvi o dono desse bar conversando em voz alta com alguns amigos e dando gargalhadas. Inesperadamente me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo: tu vai levar uns tiros. Achei estranho, fiquei intrigado, mas achei sem sentido. Logo eu acabei esquecendo. Alguns dias depois, eu soube que esse rapaz dono do bar tinha sido baleado 5 vezes numa briga, segundo relatos de pessoas próximas. Ele sobreviveu, mas ficou com sérias consequências. Terceiro episódio. Gabriel. Gabriel era um vizinho da rua da minha casa. Um dia, eu estava vindo caminhando pela rua, já perto de casa. Eu vi esse rapaz se aproximando. Antes de passar por mim, de repente me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo: ele vai morrer. Fiquei surpreso com esse pensamento repentino, mas achei que fosse bobagem. Alguns dias depois, num determinado momento, eu estava na frente de casa. Eu percebi uma movimentação diferente na casa da família dele, mas eu não sabia o que era. Alguns meses depois, uma pessoa que era mais próximo dessa família nos contou que esse rapaz tinha morrido num acidente de moto. Quarto episódio. Por volta de 1993, na cidade de Porto Alegre. Um dia, num determinado momento, de repente, ouvindo um comentário sobre uma mulher que estava grávida, de repente me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo que a criança nasceria com algumas deformações, no rosto, no nariz, na boca e no corpo. Achei estranho esse pensamento repentino. Um tempo depois, quando a criança nasceu, realmente ela tinha algumas malformações no rosto e no corpo. Depois, com algumas cirurgias de correção, a criança ficou bem. Com o passar do tempo ficou melhor. Quinto episódio. Nessa mesma época, ocorreu mais um episódio de clarividência. Flávio Silvino, participante da novela Vamp, exibida na TV Globo às 19 horas. Ele também estava começando uma carreira como cantor. Um dia, ao vê-lo numa cena dessa novela, de repente me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo: ele vai sofrer um acidente de carro. Fiquei intrigado, mas achei que fosse bobagem. Alguns dias depois, o ator Flávio Silvino sofreu um acidente de carro, ficando com consequências graves. Premonição espontânea.